Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal para a gente falar um pouquinho de um assunto muito interessante, tá? De um assunto que, na minha opinião, é de extrema importância e vai ajudar vocês demais na caminhada de vocês, ok? Eu vou falar hoje de pullbacks, mas não é simplesmente o pullback que vocês já estão acostumados a operar, né? E que vocês já estão provavelmente cansados de escutar por aí, né? Que seria aqueles pullbacks de retração para depois expandir. Não, vou mostrar uma outra visão que eu tenho de pullback, tá? E vou passar para vocês agora, beleza? Então, vamos lá. Bom, pessoal, a gente já está com o quadro na tela, né, para assessorar a gente aí, né, nessa didática de hoje. É mais fácil explicar com o quadro, eu mostro os desenhos, né, eu mostro os pullbacks, eu mostro o movimento em si, e depois a gente vai e passa para o gráfico, ok? Mas antes, pessoal, eu gostaria de pedir muito para vocês mesmo, tá? De coração, que se inscrevam no canal, tá? Por quê? Porque se vocês perceberam, a gente já tá chegando a quase 1.000 inscritos, pessoal. E assim, 1.000 inscritos é uma marca muito histórica para o canal, tá? Na minha opinião, né? Na minha humilde opinião, é um marco muito grande na minha vida também, tá? Porque é uma, é um passo, né? É uma satisfação muito grande, né? É um ponto que, em questões de números, pode ser até pouco para muitas pessoas, mas para quem produz o conteúdo e, no caso, se entrega, igual a gente se entrega aí diariamente com os nossos alunos, com o pessoal que entra no grupo, isso tem um grande valor, né? Então, gostaria muito para pedir para vocês, né, que cada um que estiver assistindo esse vídeo aí, coloque o dedo aí no inscrever, não custa nada, né? É um tempinho que você vai ali, né? Usa esse tempo desse momento do vídeo aqui para ir lá, clica no gostei, tá? Isso vai ajudar demais a gente conseguir chegar e bater essa meta que vai ser, pô, excelente para o canal. E com toda certeza do mundo, pessoal, a gente só tem a crescer. E a partir do momento que a gente chegar nessa meta, vocês podem ter certeza que comprometimento da minha parte não vai faltar, beleza? Então, recado tá dado. Muito obrigado a todos que já chegaram até aqui e os que estão chegando agora, pega na minha mão e vamos comigo, ok? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos agora direto ao que interessa, né? Vamos ao nosso conteúdo do dia, beleza? Vamos estar falando hoje de pullbacks, tá? Pessoal, o que que é um pullback? Na teoria, né, a gente leva lá, né, para trás aquela teoria mais tranquila, aquela teoria mais clichê, no qual na maioria das pessoas que provavelmente já estão aqui já sabem, mas eu vou explicar porque eu não sei o nível, né, de todos vocês, tá? Então, quando a gente tem uma perna de expansão, sendo ela para baixo, certo? Um movimento baixista ou um movimento altista, automaticamente o mercado ele precisa de respiros. Ele precisa fazer uma correção, abaixar o preço um pouco, reduzir o valor daquele papel, para depois a gente tentar engatar novamente a tendência, que seria movimento altista. Da mesma coisa vale quando ele é baixista. Ele volta, no caso, os preços caem, encarece um pouco mais. Por quê? Porque encarecendo, as pessoas têm mais interesse em vender, certo? Vender, a gente vende quando está mais caro. Então, o pessoal pega um pouco de fôlego e desce. Entenderam? Então, resumindo, o que é pullback, Juan? Pullback é esse movimento, quando ele é altista, e este movimento até aqui e até aqui, até aqui, quando ele é baixista, no caso aqui, altista aqui, beleza? Simples como parece, tá? A gente vai tratar exatamente desta maneira quando a gente passar para o gráfico, ok? Mas, Juan, vendo isso aqui, o que que você quer me passar? Porque isso aí parece ser muito simples, parece ser muito prático, né? Não teria tantas dificuldades para aplicar isso no gráfico. O que que eu preciso saber para mim aplicar isso daí? Bom, vou te mostrar agora. Isso daqui é um candle, tá bom? E quando a gente fala de um candle, a gente tem dentro dele, que a gente também já está acostumado a saber que seria, se fosse um candle positivo, seria aqui uma máxima, aqui seria uma mínima, aqui seria o fechamento e aqui seria a abertura do candle. Na prática, um candle positivo, na qual ele é verdinho, né? Ele é verdinho. Deixa eu colocar outra cor, aqui a linha. Na qual ele é verdinho, a gente teria este movimento sendo executado. Abertura, mínima, máxima, fechamento.
Ou seja, vocês conseguem identificar alguns detalhes. Primeiramente, isso daqui, ó. Isso daqui já começa a indicar para a gente que este pavio, ele pode sim ser um pullback. Por quê? Porque já que ele é um movimento autista, ele representa para mim um movimento, esse micro movimento do pavio que está aqui, ele simboliza para mim um possível movimento de correção, certo? Mas quais são os melhores pontos de correção que a gente pode aguardar? Aqui, ou aqui, onde a gente denomina esse movimento como 50%. Entenderam? Então, o próximo candle pode fazer o quê? Pode vir fazer, completar o movimento para depois tentar subir. Ou seja, ele vai fazer mais um candle, né? Provavelmente ele vai abrir aqui, não, na verdade não provavelmente, ele com certeza vai abrir aqui, certo? Deixa eu colocar quadradinho. Ele vai abrir aqui e vai talvez testar os 50% e vai seguir a viagem dele, porque ele é verdinho também. Ok? Então, basicamente seria este o movimento já que a gente esteja trabalhando um pullback. Isso aqui, ó. Esse movimento já é basicamente aquele movimento que a gente trabalhou agora pouco, que eu falei, que daqui até aqui era um pullback. Bom, pessoal, já passei um pouco para vocês sobre o que que é pullback, tá? Um pullback, na minha opinião, tá? Movimento super simples, super prático, tá? E a gente aplicou ele em um candle, né? Então, agora, eu quero mostrar para vocês uma coisa um pouco mais complexa, tá? Vamos lá de novo, pegar minha canetinha, eu vou pegar um retângulo e novamente vou fazer um candle. Esse candle aqui, pessoal, ele é um candle de 15 minutos. Eu vou escrever aqui embaixo daqui a pouco, tá? Esse daqui é um candle de 60 minutos. E esse aqui é um candle de 5 minutos. Tá? Então, a gente vai escrever aqui embaixo e eu vou já passar para o que interessa. Show de bola! Vamos lá, então. Se eu tenho esses time frames aqui determinados, o que que eu vou observar isso em candles? Porque cada candle ele vai determinar para mim um movimento, ok? A gente já sabe disso. Eu mostrei para vocês no movimento do pullback, né? Um pouco atrás do vídeo, né? Então, se eu tenho um candle de 5 minutos, de 15 minutos, pessoal, se eu tenho um candle de 15 minutos, quando eu olho para um gráfico menor, o que que seria um gráfico menor a um 15 minutos? Seria um gráfico de 5, seria um gráfico de 3 seria um gráfico de 1, seria qualquer um desses gráficos, mas provavelmente esse tipo de resposta, ele vai estar em um gráfico de 5 e um gráfico de 3. Não necessariamente precisaria de você usar um minuto, por exemplo. Você conseguiria usar o 1 minuto quando você vai correlacionar com os 5 minutos, mas eu já vou chegar nisso daí, beleza? Então fica aí. 15 minutos. Então o que que eu faço? Eu vou para os 5 minutos e eu vou observar isso daqui, ó. Esse movimentação mais ou menos aqui, aqui e aqui. Um pavio aqui até aqui. E olha que interessante, pessoal. Quando a gente fala de 5 minutos, a gente tem um movimento maior com o fechamento no mesmo ponto, certo? A abertura aqui que está um pouco errada, eu vou completar um pouquinho mais aqui para ficar certinho, tá? Então o candle ele vai até aqui. Então, o que que eu vou esperar, pessoal? Quando a gente fala de pullback, a gente tem que falar de pontos de parada também, porque a gente necessariamente precisa que o preço pare em um deles, para que logo em seguida a gente faça a nossa entrada. Então, se eu tenho uma estrutura de alta e eu tenho um candle como esse, no 15 minutos, o que que eu vou olhar nos 5 minutos, que é esse período que eu desenhei aqui agora? Eu vou esperar o candle vir testar o meu ponto de parada. Por quê? Porque se ele vier, pessoal, e parar, o que que a gente tem? O que figura que é essa?
a gente tem novamente aquela figura que eu desenhei agora há pouco. A gente vai pegar a mínima, a máxima, 50%, referenciada a um gráfico macro de 15 minutos. Então, isso daqui se denomina como um pullback de 15 minutos, né? Ele é um pullback onde a gente vê nos 5 minutos e identifica aquele movimento como um pullback de 15 minutos. Porque eu vejo um candle do 15 minutos e o que que vai fazer o candle lá do 15 minutos? Isso daqui, ó. Ou seja, é basicamente o movimento que eu desenhei para vocês agora há pouco. Ele vai testar para baixo e a gente vai esperar no ponto de parada e logo em seguida ele vai dar continuidade no movimento de alta. Olha que interessante. Quando eu tenho 60 minutos, pessoal, o que que eu posso esperar? É a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa. Vocês vão identificar um movimento na qual ele vem, ele pode estar vindo, na verdade. Fazendo, por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo. Aqui, né? Faz aqui a mínima, faz o paviozinho. Ele pode vir aqui, por exemplo. Lógico, quando a gente fala de um 60 minutos, a gente pode estar fazendo tipo, uma pancada de movimentos, né? Vários movimentos. Aí depois, logo em seguida, a gente tem um movimento de correção. Se tratando, por exemplo, de um movimento de 5 minutos, o 60 fechou. Se isso daqui for um movimento de 5 minutos, ele pode demorar mais. Mas vamos supor que o movimento venha, faça a correção, que vai ficar difícil. E depois vai em outro candle. E pare aqui também. Olha se não é um pullback, é a mesma coisa. A gente está fazendo o quê? Um pullback e um gráfico menor. Ou seja, vem, faz o pullback no ponto de parada para o próximo fazer o quê? Subir. Ou seja, eu estou entrando a favor de uma tendência macro. Quando eu falo de pullback, é quando a gente fala somente de pullback, o pessoal costuma imaginar que a gente vai falar assim, máxima, mínima, 50%, chegou no 50% e compra. Só que o que eu quero passar para vocês é que quando você tem um macro apontando para cima, é um candle positivo, e você consegue identificar em um gráfico menor um pullback, você automaticamente vai conseguir entrar a favor da tendência maior. Entendeu? E a partir do momento que você já tem o macro te direcionando, você visualizou no micro o pullback e você conseguiu identificar o melhor ponto de parada, é simplesmente esperar parar, esperar testar para baixo, no caso se for subir, ou testar para cima se for vender. Se eu entro no mérito de onde testar, já não entra ao caso. Porque isso, na verdade, vai ser o menor dos seus problemas. Porque se você tiver na direção e no contexto certo, você vai acertar a operação. Então, simplesmente é isso daqui que você vai fazer, realmente. Mas você está pegando uma coisa que é muito rara de ser explicada, que seria você aplicar isso daqui a favor de um contexto macro. E uma dica muito importante, se você aplicar esse tipo de contexto aqui estando um suporte ou um alvo macro, seja ele qual for, temos vários vídeos aí de treinamentos, de aulas aí falando sobre isso. Se você conseguir fazer isso em um alvo, cara, é o setup dos sonhos, porque você está andando a favor da tendência e esperando um movimento perfeito de teoria de Down, onde a gente começa a fazer topos e fundos ascendentes, então simplesmente é o melhor ponto de compra que você pode encontrar no gráfico, ok? Então, para fechar a conta aí, o 5 é a mesma coisa. Se a gente faz o movimento daqui, ó, a gente vai ver esse movimento aqui, ó, no 1 minuto. Para não estender tanto, né? Provavelmente vocês já entenderam, a gente iria ver este movimento no 1 minuto. E ele iria fazer a mesma coisa, máxima, mínima, 50%. Ele iria testar e subir, né? Então, a gente refinaria essa operação no 1 minuto. Ou seja, a gente refinaria tudo. A gente chegaria a ter um stop super curto, a gente entraria a favor de uma tendência do 60, do 15, do 240, do diário, onde a gente conseguiria limpar toda essa operação para entrar na melhor hora, no melhor ponto, na melhor situação do mercado e fazendo poucas operações, entendeu? Agora, vou dar uma limpada nisso aqui, por quê? Porque agora a gente vai para o gráfico mostrar alguns exemplos rápidos de exemplos do 15, 60
e 5 minutos, tá? Bem rapidinho para a gente fechar. Bom, pessoal, já estamos com os gráficos na tela, né? Eu coloquei aqui 60, coloquei aqui 15, coloquei o maior 5 para a gente conseguir estar tendo esta referência, ok? Vamos lá, então, tá? Vamos começar aqui pelo 15 minutos, que é mais simples, né? Vamos pegar um exemplo super prático para a gente não perder tanto tempo. Olha só que legal, olha essa fibra. Olha essa fibra. Claramente é um 50%, mas Juan, esse preço não poderia reverter. Nesse caso, não. Mas não entra no mérito, tá? Não entra no mérito da operação. Em si, eu quero mostrar para vocês o pullback, ok? Vamos lá, então. Olha o que o 15 me fez, pessoal. Se você coloca... Aqui no 15, você obviamente não consegue identificar essa FIBO, e no 5 você consegue identificar essa FIBO. Mas neste caso, olha só o que seria legal. Você iria colocar essa FIBO neste candle. Por que esse candle? Porque ele é um candle negativo. Da mesma forma que a gente colocou no exemplo anterior lá no quadro, a gente colocaria aí, é um candle negativo. E ele automaticamente, por si só, é uma tendência de baixa. Então, o que esse candle fez? Teste para cima e caiu. Juan, eu posso identificar isso no 5? É claro, é isso que a gente usa. Olha que legal. Viemos, fizemos o pullback, fizemos o pullback. Pelo 15, provavelmente vocês já entenderam, né? A gente fez o pullback, né? A gente tinha aqui um movimento, mas agora eu vou explicar para vocês o porquê que esse candle não caiu. Logicamente, porque vem aqui, ó. Você consegue colocar você consegue ter, na verdade, essa resposta através disso aqui, ó. Ah, então quer dizer que eu uso 1 minuto aqui também? Claro, claro que usa. Eu já falei para vocês que esse não é um candle positivo. Não é uns 5 minutos que a gente refina no 1. Olha o que esse candle fez, 1 minuto. O que o próximo tinha a obrigação de fazer, pessoal? Fez? Não fez. E se ele não fez, o mais legal disso tudo é que se ele não fez o movimento que era para ser previsto, ele entra novamente neste contexto que está na tela. Mais especificamente, poderia ser esse, obviamente, pelo 15, né? Testando o rompimento da mínima do 3, mas a Fibonacci realmente seria aqui. Porque aí a gente teria uma quebra, né, neste candle, e logicamente no próximo seria venda absoluta. Isso é um padrão, isso acontece todos os dias, ok? Então, matamos 2 coelhos com uma cajadada só, ok? Então, não temos mais o que falar sobre 15 e 5, né? A gente já refinou tanto no 5, né? O 15 para o 5 e o 5 para o 1. Então, show de bola. Quero mostrar para vocês agora um exemplo do 60, para o vídeo não ficar tão longo, porque a partir do momento que vocês souberam identificar e entender um pouco a dinâmica, vocês fazem o restante do gráfico, para não ficar tão longo e chato o vídeo, tá bom? Vamos lá? Aqui, ó. Onde que eu iria colocar mais uma vez este movimento? Deixa eu procurar aqui, ó. Candle verde, olha aqui. Coloca a fibra aqui. Ele não voltou no 50, infelizmente não voltou. Vamos olhar lá no 5. Pessoal, olha se eu não estou falando besteira. Façam seus backtests, depois vocês observem. Olhe isso aqui, ó. É um pullback no 5, ele é maior. Identifiquem o tanto de candles que aconteceram para fazer esse pullback, mas você consegue identificar ele claramente, mínima, máxima 50%. Ele realmente parou no 50. A gente denomina esse candle como um candle de continuidade, mas é o fato dele ser de continuidade é por causa disso aqui, ó. Ele vai dar continuidade para alta. Show de bola. Vamos olhar no 15, que de fato seria um time frame top para a gente conseguir ter essa manifestação aí. Pô, show de bola. Olha só, o pullback. Porra, mas aqui não era o ponto de parada? Ele negou. Ah, é um ponto a se pensar. Mas por que ele não negou realmente? Por quê? Porque ficou acima dos 50%? Pode ser uma resposta, mas ela não é plausível para o nosso operacional, porque nós não usamos simplesmente os 50%. A nossa referência realmente é um ponto de parada, é uma máxima, uma mínima. E quais foram elas? Aqui e aqui. O nome disso chama fractais. A gente tem fractais onde deixam pontos de paradas em pontos onde o 15 não alcança. A gente não vê pelo 15, mas no 5 a gente vê. Então, o que é isso aqui? É uma máxima, uma mínima, um 50% para
rompimento de topo, certo? Então, a partir do momento que a gente tem o fechamento desse candle, já estou pensando em compra. A partir do fechamento deste candle, compra absoluta, até porque se você pega isso daqui, ó, este movimento, olha o que que ele é, máxima, mínima, 50% novamente. Então, pessoal, por que que eu posso deixar de recado para vocês aí? Simplesmente façam seus backtests, né? Tentem utilizar essa metodologia que eu mostrei para vocês, porque tecnicamente é a cereja do bolo do gráfico, da parte gráfica. É o que mostra para a gente realmente a ponta que a gente tem que operar e o que contextualiza o preço de onde que ele vem, para onde ele vai, quais são os alvos que eu tenho e quais alvos eu tenho que esperar para mim entrar, tá bom? Porque a partir daí vocês vão começar a ver o gráfico de uma outra maneira. Para quê? Para quando vocês forem entrar na operação, vocês vão filtrar tudo que vocês conseguem identificar e ver se de fato a gente vai fazer uma operação de pullback, uma operação de reversão, é uma operação de continuidade, é uma operação de 5 para 1, 15 para 5, 60 por 15, 60 por 5. Você vai ter toda essa gama de informações a seu favor, né? E você vai conseguir identificar tudo isso aí no gráfico através de quê? Backdash, uma parte de esforço de vocês, né? E uma parte do meu esforço, né? Para tirar talvez as dúvidas que ficarem, ok? Então, basicamente é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, tá? E lembrando do começo do vídeo, se inscreva no canal para a gente conseguir bater essa meta histórica para o canal, tá? 1.000 inscritos, ok? Então, não deixe de dar essa força. Então, um abraço, até a próxima. Valeu!